Olá, tudo bem? Esse é o Veterinária 360 e sempre com um convidado muito especial. Hoje eu recebo duas médicas veterinárias aqui no episódio de hoje para falar sobre fisioterapia, acupuntura, medicina integrativa e tudo sobre os pets e o que a gente pode fazer para ajudar esses animais. Então, antes de tudo, clique, comente, compartilhe, manda esse conteúdo para outras pessoas que você vai nos ajudar, tá bom? Então, recebo hoje Andressa e Edilene. Meninas, obrigado. Doutoras, é um prazer recebê-las aqui para a gente falar sobre a medicina integrativa, sobre a acupuntura, sobre todos os benefícios que vocês podem trazer para esses pacientes. Obrigado, viu? Obrigada, Rodrigo, pela oportunidade. É um prazer estar aqui para contribuir aí. Legal. Obrigada, Rodrigo, pela oportunidade. Vamos bater um papo bem bacana. Show. Obrigado. Então, para a gente iniciar, qual que é a indicação desse paciente para acupuntura? O que o tutor, né, vendo dentro de casa ali o animalzinho dele, né, a gente falando ali especificamente de cães e gatos, o que a gente pode contribuir para esse paciente? Quando que é indicado a acupuntura? A acupuntura, Rodrigo, ela é uma ferramenta da medicina tradicional chinesa. Então, ela é uma medicina milenar. A gente tem uma demanda, uma casuística muito grande na parte ortopédica e na parte de neuro, né? Pacientes ortopédicos, pacientes que têm alguma afecção neurológica. Porém, a acupuntura ela é uma medicina milenar, então ela pode servir para tratar um paciente que seja endócrino, a gente pode usar ela para tratar pacientes com dermatopatias, pacientes oncológicos. Ela tem uma gama muito grande onde a gente pode contribuir com ela. Então, a gente tem pacientes com dor, pacientes com alguma questão imunológica, então uma queda de imunidade, pacientes que estão fazendo tratamento com quimioterapia, que muitas vezes acabam, né, tendo efeitos colaterais, onde a gente consegue ter uma ação legal, pacientes endocrinopatas, onde a gente consegue ajudar também ali no controle hormonal, pacientes renais, que eu gosto muito, eu vejo uma ação muito legal da acupuntura nos pacientes renais, que a gente consegue melhorar ali perfusão renal com a acupuntura. Então, ela tem uma gama muito grande. É bem ampla, né? É, muito ampla. E legal você tocar nesse ponto, né? A gente falar assim, geralmente o tutor, né? Ele procura quando teve um trauma, né? Sim. Ou ele tá vendo clinicamente ali que o paciente está apresentando alguma dificuldade, no meu ponto de vista, assim, mais locomotora, né? Sim. Geralmente ele vê Isso. É dessa maneira, assim, que acontece com mais frequência? Os tutores procuram, né, por conta disso. Às vezes vê o paciente, o animalzinho não conseguindo andar direito, para de pular no sofá. Aí qualquer sinal clínico, assim, fica apático, né, não fica quietinho, não consegue sair da cama. Aí eles sempre procuram, né, pede encaminhamento pra gente... Pensando ali na parte ortopédica, né? Tem algumas épocas do ano, né, que esse animal sente mais dor, né? Então, tem algum problema ali articular? Tem uma época específica, assim, que eles sentem mais? Inverno. No inverno? No inverno eles têm uma tendência a ficar mais paradinhos para segurar calor, para reter calor. Então, isso por si só já acaba que gera um pouco de contração, um pouco de contratura muscular, um pouco de contratura na articulação. E aí, isso já faz com que o paciente sinta mais dor, né, naturalmente. Porque a gente tem uma lubrificação mais defasada ali daquela articulação, a gente já sente que eles têm mais dor. A gente brinca que eles viram garota do tempo. Que eles começam a esfriar um pouquinho, eles já começam a sentir dor. Né? E eu ia te perguntar também, essa questão articular, né? Acontece muito, esses problemas de coluna também. Sim. Né? E aquele paciente idoso, aquele senhorzinho, né? Ele sente muito mais as articulações. É como se fossem os nossos avós ali, né? Tem aquela dificuldade para andar, dificuldade para comer também, né? Por conta da dor, né? Sim, eu brinco assim que os animaizinhos e os idosos, eles têm artrose até na orelha, né? Eu brinco, porque fica o corpo inteiro. Então tem que dar uma atenção especial. Então você perceber que o animal muitos, né, falam assim, é normal ele ficar deitado
dormindo mais porque está velhinho. E isso, na verdade, eles começam a fazer essa condição por conta, muitas vezes, por dor. Então, assim, quando a gente começa a reabilitar, né, o animal, eles voltam a brincar como se fossem crianças. A gente até tem vários casos, né? Tem animais que eles nos procuram com 14, 15. Hoje eu estou atendendo bastante animal idoso, atendo animais de 17, 18. E aí eles chegam nessa condição, sem conseguir caminhar, sem andar, né? Aí não come direito. Fazendo cocôzinho parcelado. Tutor, a dor, né? A gente tem muitos tutores que chegam para nós, assim, com um paciente já em estágio de dor há muito tempo. E a pessoa fala, mas nunca chorou, né? Eu levei no veterinário porque estava sem comer. E aí me falou que era coluna, mas como isso, né? E, na verdade, assim, é o que a gente vê muito, até chegar num estágio onde o animal grite, chore, tem que estar, né, já muito ruim a situação. Muito acentuada aquela dor ali, o né? paciente, geralmente, ele começa nos pequenos detalhes. Você vai ver um paciente que gostava de brincar de bolinha e ele não para. E uma coisa importante da gente ressaltar é, o animal, ele é feito para brincar pro resto da vida. Ele vai se manter ativo pro resto da vida. Então, se ele parou de ser ativo por algum motivo, você tem que pesquisar. Não é normal. É diferente da gente. A gente tem essa questão social, eu tô mais velhinho, né? E tem gente que também nem tem. Mas eles não têm isso. Então, se eles param de brincar, tem que começar a pesquisar o porquê. Então, subia no sofá, não sobe mais. É alguma coisa para se olhar. Ele subia no sofá com muita facilidade, agora ele pensa antes de subir no sofá. Eu vejo que ele pondera, às vezes ele tenta pular, fica no meio do caminho. Ele fazia cocô todos os dias, agora ele tá segurando mais o cocôzinho, ele faz o cocô parceladinho, faz um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Isso tudo é indício de dor. E aí, muitas vezes, acaba que o tutor não percebe e aí chega num quadro muito ruim, onde já para de andar, onde já tá muito grave e mais difícil da gente, né, reverter ou de ajudar. Justamente porque esses sinais foram perdidos no caminho. Então, o paciente idoso sempre tem que ter uma atenção redobrada, especial, né? assim, na anamnese. Legal. Os gatinhos também, né? Porque o gato, ele é pior, né? Para demonstrador. Mas hoje também a gente está pegando. Então, o gatinho, né? Sente dor na coluna. Às vezes, os gatinhos vêm obesos. Então, é a mesma coisa. Tem que observar também que eles param. Às vezes, começa a ter muita infecção de urina, né? Direto, recorrente. E pode ser um sinal de que alguma coisa está dolorida ali. Interessante. São pontos importantes, né? Porque, de alguma maneira, a gente está colaborando para esse tutor para ver os sinais, né? O que esse animal está apresentando. E a gente pode pensar ali também na parte preventiva. Exato. Né? O que pode ser feito para esse tutor que tem um cachorrinho pequeno, né? Tem um cachorro grande. A gente consegue fazer um manejo melhor ali desses sintomas, né? Do que ele pode apresentar? A gente, quando o paciente vem para físio ou para sessão de reabilitação, a gente passa todo um contexto, assim, a gente brinca que a gente vai arrumar a casa. Tá. A gente passa um controle, assim, um manejo para esse paciente. Então, algumas das coisas que envolvem, assim, você elevar o comedouro, o bebedouro, para que ele arrume a postura, para que ele não tenha que descarregar tanto peso para frente. O piso liso, que a gente já sabe que é um veneno, independentemente da idade, mas principalmente para os animais idosos e obesos. O subir e descer das coisas. Então, de repente, faço muita questão que o meu cachorro deite comigo na cama, deite comigo no sofá. Beleza, então vamos ajeitar isso. Vamos colocar uma escadinha, vamos colocar uma rampinha. Tá. Vamos adestrar ele a você condicionar. Você pega, você põe, você tira do sofá. Isso tudo é algo que dá para praticar. E aí já vai tirar muito impacto desse paciente e muita chance de lesão, né? A gente vê que muito paciente que tem ruptura de ligamento por subir e descer do sofá, subir e descer da cama, né? A maioria dos pacientes que a gente pega, às vezes, rompe por menos que isso, mas muitos casos que a gente conseguiria evitar esse tipo de lesão com um manejo correto em casa. Uma das coisas que a gente fala também é a forma de pegar. A gente hoje, na veterinária, a gente tem falado muito dessa humanização do paciente, né? Sim. E aí, muita gente tem mania de pegar o bicho como se fosse um neném, de barriga pro alto.
é nosso, a gente acaba, porque é nosso filhinho, né? Mas nessa mania nossa de pegar o animal de barriga pro alto, ou pegar ele pelos bracinhos, como se fosse uma criança, né? Um bípede, a gente acaba fazendo lesão também. Então, tem muito paciente de hérnia de disco ou que trava a coluna porque pega errado, porque bota de barriga pro alto, né? Você comentou ali de todos esses momentos ali de prevenção, né? E me veio uma ideia aqui da questão do animal ele já ter uma predisposição a ter o problema. E também a obesidade é um fator importante, Sim, né? muito. Então, você ter uma obesidade com outros fatores, a gente pode ter problemas sérios, né? E como que a gente pode evitar ali a questão desse ganho de peso, né? Que vai sobrecarregar todo o sistema, né? Normalmente, hoje a gente recebe bastante também animais obesos, né? A gente tenta fazer esse trabalho. Então, assim, pede para o doutor, né? Faz um manejo né? Nutricional, às vezes indica para o nutricionista. E aí nós temos a hidroesteira, que faz, né, o trabalho dentro da água, que tira o impacto para o animal, para a gente tentar fazer o animal aí diminuir o peso. Mas tem que educar o tutor, né? Para explicar que a obesidade faz mal, né? Não só na questão articular, mas também toda a parte sistêmica, né? A gente vê que vem muito paciente, às vezes até para hidro, até tem tutor que procura por conta mesmo a hidro para emagrecer. E aí na palpação do exame físico, porque a gente sempre faz um exame físico do paciente antes dele entrar na hidro. E aí a gente palpa, esse paciente está inteiro dolorido. Por quê? Porque ele está inteiro inflamado, né? E está com muita sobrecarga, né? Nas articulações, muita sobrecarga na coluna por causa do sobrepeso. E o tutor às vezes nem percebe, né? Que tá com dor. Aí a gente sempre direciona, a gente sempre vai olhando esse paciente como um todo. E a gente sempre questiona, né? Já passou com endócrino? Porque tem cachorro que vem obeso. E aí o tutor conta o histórico, tipo... era aquele cachorro que não comia tanto. Aí do nada começou a comer muito, começou a beber muito. Aquela história que a gente já sabe. E aí a gente já vai direcionando. Olha, acho que você devia passar com o seu clínico e conversar, né? Porque às vezes esse paciente é um paciente que precisa também... De outras ajudas, áreas, né? De outras áreas. Isso, exato. Legal. E a questão da hidroesteira, né? Tem uma melhora significativa mesmo ali para aquele paciente, na questão do impacto. Vocês notam assim, olha, tem uma perda de peso, a gente não sobrecarrega as articulações, né? Como que a gente pode comparar diferente do animal que anda na rua, né? O passeio na rua para a hidroesteira? Ajuda bastante, né? Porque realmente não tem um impacto. Então, assim, a gente consegue trabalhar, eles conseguem ficar mais tempo ali se exercitando. E aí é gostoso também, né? Ainda mais que esse calor, né? Então, assim, o tutor gosta, né? Então, assim, até mesmo para outros problemas articulares também, no ganho de massa muscular específico, né? Em alguns membros, às vezes precisa. Então, auxilia bastante também nesse ganho de massa. Então, é bem importante. A hidro, por conta do empuxo da água, ela diminui a sobrecarga, né? E ela coloca o paciente na posição que ele tem que ficar, né? Então, o paciente, por exemplo, de caminhar medular, aquele caminhar espinhal, né? O paciente que não tem dor profunda, mas que a gente precisa estimular a passada, estimular aquele caminhar por reflexo. Esse paciente, o empuxo da água coloca ele na posição, então é muito mais fácil de trabalhar esse paciente dentro da água. É uma das funções da hidro, né? Mas a gente vê que ele é um exercício muito completo, porque ele, além de tirar a sobrecarga, né, do paciente, a hidro, ela também tem o papel de fazer ele fazer mais força. Então, ele vai usar muito mais, vai mobilizar muito mais musculatura para fazer a caminhada dentro da hidro do que numa caminhada na rua. Então, não é só o impacto, mas ele tem que fazer muito mais força, ele ganha muito mais massa dentro da hidro. E a questão da adaptação, né? Tem animais que gostam do contato com a água, é tranquilo, né? Tem muitos tutores que devem ter essa dúvida, né? Será que meu cachorro vai se adaptar ali na água? É comum que eles se adaptem bem ali na esteira? Tem cachorro, né? É muito específico. Tem cachorro que gosta, mas aí a gente vai devagar, deixa ele sentindo a água. A gente trabalha com a água bem quentinha, né? Então, assim, eles costumam se adaptar bem, não tem problema, assim, eles costumam ir bem. Vão bem, né? Dentro dos serviços que vocês prestam dentro da Mundo à Parte Veterinária, aqui em Jacareí, São José dos Campos, eu vi que vocês também oferecem o serviço de ozonioterapia, né? Quando que é indicado? Como é que é indicado para esse paciente a ozonioterapia?
A gente pode trabalhar o ozônio até local, né, para dor também, e para ajudar na questão da imunidade. Animal, às vezes, que está, né, precisando melhorar a questão da imunidade, também a gente trabalha com ozônio. Para feridas Para também. feridas, cicatrização. Paciente né, também renal, a gente também consegue ajudar ele de forma sistêmica. Na verdade, assim, o ozônio, ele é um gás que ele é oxidante, mas que, dependendo da concentração, a gente vai estimular a antioxidação do organismo. Então, a gente... Partindo desse pressuposto, ele serve como para ajudar em inflamações, em pacientes imunossuprimidos, em pacientes que estão com dor, né? Pacientes renais, ele ajuda a perfundir melhor. Problema de pele. Exato. E ele, com a ação local dele, por ele ser... Ele é O3, né? O gás. Então, ele é como se fosse uma oxigenoterapia. Então, nada mais é do que você levar oxigênio local, um aporte maior de oxigênio para aquelas regiões. Então, para ferida, para um paciente com hernia de disco, né? A hernia de disco, a gente ali tem uma compressão, a gente tem um déficit circulatório ali naquela região da lesão. Então, o ozônio, ele vai oxigenar melhor, vai perfundir melhor aquela Os problemas região. de pele eu vejo com muita frequência, né? Na rotina clínica, né? Desse paciente que tem as dermatopatias e você dá aquele aporte ali de ozônio e melhora... Nossa, significativamente ali o quadro clínico daquele paciente, né? Que coça bastante, né? Sim, bastante. É porque aí ele tem essas duas ações desse paciente, né? Ele vai imunomodular o paciente, vai tirar essa oxidação que está tendo. E ele vai também reduzir... ele também tem função antimicrobiana. Então, o paciente que tem malacésia, o paciente com piodermite, a gente também consegue ajudar, dependendo da concentração, de forma local também. Então, ele tem várias frentes, né? Várias formas de atuar com ele. Forma local, sistêmica. E a gente vai vendo de acordo com o paciente mesmo. Interessante vocês falarem. E para a gente simplificar ali, quando o tutor vê medicina integrativa, né? Como que a gente pode classificar esse nome? Porque a gente vem de uma rotina, do histórico, né, da saúde, de sempre realizar a medicação. Como que a gente pode... classificar a medicina integrativa? A medicina integrativa, ela eu digo que é como se fosse uma medicina complementar. Então, a gente vai casar o melhor dos mundos. Quando eu venho com a medicina integrativa, eu venho para somar ao oncologista, ao nefro, ao clínico geral, ao dermato. Então, por exemplo, eu tenho feito mais a parte da medicina integrativa hoje em dia com pacientes oncológicos, né? Então, o oncologista encaminha e eu faço a parte do VIS com álbum para ajudar nesse paciente, né, que tem câncer. A gente entra também com ozônio, muitas vezes, para imunomodular, acupuntura para tirar a dor desse paciente, com fitoterapia chinesa também para trabalhar esse paciente de uma forma mais constante, para harmonizar esse paciente. Então, a gente vem para auxiliar nessas intercorrências, principalmente paciente paliativo, né? Que é aquele paciente que a gente precisa só trazer mais qualidade de vida para ele, né? Que nem sempre a gente está falando de cura, mas de qualidade de vida mesmo. Legal. Você comentou ali dos fitoterápicos, né? E a gente ainda tem um receio, né? Da questão das doses, né? Como que é feito. Como que a gente pode explicar isso pro tutor, né? Dos fitoterápicos? A fitoterapia chinesa, que é a que eu trabalho, a gente tem as fitos já prontas, né? E aí a gente tem a dose como qualquer outro medicamento. Ele tem uma posologia, né? Indicada para cada peso e a quantidade de vezes que a gente vai ministrar ao dia. E da mesma forma que a gente estuda as medicações, né, alopáticas do nosso dia a dia, o fitoterápico também a gente sabe quanto tempo a gente pode dar, por quantas vezes a gente pode dar ao dia. Então tem todo um embasamento também, não é solto assim, não é de qualquer forma, né? São cápsulas, a gente tem também as tinturas também, né? Mas ele já tem uma posologia como qualquer outra medicação mesmo. Legal. Porque eu vejo muitas perguntas, né? As pessoas têm dúvidas, né? Então, é uma maneira de a gente informar, né? Levar essa informação para esse tutor para que não fique nenhuma dúvida. E eu sempre pergunto para os médicos veterinários que vêm aqui sobre um caso
específico que você atendeu, que você viu ali, nossa, o paciente apresentava um problema, e a gente iniciou o tratamento e ele teve uma melhora significativa, né? Então, que vocês pudessem compartilhar aqui com o pessoal que está nos ouvindo. A gente tem vários casos bacanas, né? A físio, ela realmente vem para melhorar muito a qualidade de vida dos animais. Então, assim, a gente inicia e vê muita melhora, né? Animais que estavam, assim, sujeitos a eutanásia porque não ia andar. Então, animais com sinomose, que vêm sem andar pra gente, que a sinomose, né, pode acontecer nessa etapa. Então, a gente consegue recuperar a qualidade, o animal volta a caminhar, sabe? Então, animais idosos, que responde bem também. Então, assim, um caso foi bem bacana, que eu acompanhei por bastante tempo, é o Chiquinho, que é um animal de 17 anos. Ele iniciou comigo, acho que ele tinha uns 16, mais ou menos. A gente ficou bastante tempo. Então, ele tinha tudo. Ela passava no nutricionista, cardiologista, endócrino. Ele tinha uma doença endócrino. Ele tinha, depois no final, prodonto. Ele era cardiopata. E aí, quando ele iniciou, então, ele não estava conseguindo andar, né? Ele tinha muita dor mesmo. E aí, iniciamos o tratamento. Ele foi acupuntura, magneto, aí foi relaxando. Aí ele voltou a ter vidinha normal, assim. Ele parecia, ela mandava áudio dele correndo no quintal, sabe, aprontando. Ela ficava assim, Chiquinho, para de correr, você me mata. Porque não podia pular, Chiquinho pulando, sabe? Então, assim, é bacana porque é por conta disso, porque as pessoas têm animal idoso em casa e eles ficam condenados, assim, é normal ele não brincar, é normal. E não é verdade, né? Então, assim, o Chiquinho foi muito legal, a gente apresenta esse caso porque o animal voltou a ter qualidade de vida e, assim, morreu por conta de um tumor, né, agressivo, mas, assim, morreu feliz, brincando e correndo, né? Então, deu uma qualidade de vida para aquele paciente que já não tinha expectativa nenhuma, né? Com um monte de doença sistêmica junto. Então, a gente até brincava, tinha que tirar uma foto com todos os veterinários do Chiquinho. Que ele tinha todo um time completo. Que isso também é bacana, a gente trabalhar, né, com essa integrada com outros colegas pra gente. Porque hoje a gente tem condição, né, de dar isso pro paciente e vai só tem aumentar a perspectiva estudos, de né? vida. Eu sempre trago a comparação assim que a veterinária antigamente ela tinha um veterinário que fazia tudo, né? E hoje nós temos estudos, né? A gente pode compartilhar o conhecimento, cada área vai dar sua sugestão para aquele paciente, né? Para que a gente entregue o melhor que tem na medicina veterinária. Né? E hoje a medicina veterinária é tão completa quanto a medicina humana, né? Porque tem estudo, tem relato, está embasado, né? Então fica a dica aqui para os tutores, né, que a gente pode ofertar tudo que tem de disponibilidade do que tem no humano, né? E Andressa, esse caso da Edilene foi muito legal, falando sobre o Chiquinho, né? De todo o suporte que foi dado para ele. E você atendeu algum paciente ali que te trouxe uma experiência legal? Cara, são vários, né? São muitos que marcam a gente. Até quando você fala isso, é difícil a gente pensar em um só, porque na físio eu acho que a gente tem esse benefício da gente ver o paciente muitas vezes, né? Geralmente é um paciente que vai ficar com a gente 2 vezes por semana, 1 vez a cada 15 dias. Então, é um paciente que está constantemente ali com a gente. Então, a gente se apega à família, ao caso, ao paciente. Então, são muitas histórias, né? É difícil escolher uma. Mas hoje, assim, que me vem na cabeça foi um dos casos mais desafiadores que eu peguei, que foi a Cristi. A Cristi era uma pacientinha que ela tem polimiosite, ela tem uma doença autoimune. E ela parou de andar repentinamente e ela ficou tetra, né? Ela não movia os membros da frente, os membros de trás, só mexia o olhinho e a boca, basicamente. E ela tinha ainda risco de parar músculo respiratório também. Ela ficou 6 meses paralisada até chegar na físio. Então, ela era uma paciente de um prognóstico bem reservado de voltar a andar, porque ficou muito tempo, né? Então, ela já tinha uma atrofia bem grande, ela já tinha remodelamento das articulações por ter ficado tanto tempo sem andar, né? Sem se movimentar. E foi uma paciente que eu fui muito, muito assim... Eu mesma, que geralmente costuma ter mais, né? A gente dessa área, a gente sempre quer ver a luzinha no fim do túnel, né? Até o final, né? Então, até eu fiquei meio... Puxa, será que vai? E foi uma paciente que, nossa, ela surpreendeu muito, assim. Ela começou a se rastejar, começou a sentar, e aí começou a ficar de pezinho e a andar. E, lógico, foram longos meses. A gente ficou 6 meses aí até ela voltar a andar. Ou seja, foi 1 ano, né, sem andar ao todo, né? 6 sem a reabilitação e 6 com a reabilitação.
E hoje ela tá andando, ela tá super bem, ela corre, ela voltou a correr atrás dos cavalos lá no sítio, voltou a correr atrás dos gatos. E foi uma paciente que ela tava desenganada, assim, se pegasse um tutor que desistisse, né, um tutor ou, né, alguém que falasse, olha, não tem jeito e pronto, né, ela ia estar desenganada, ela ia ficar ali, muito provavelmente ela ia acabar diminuindo a expectativa de vida, né, dessa paciente. Então, foi uma paciente que a gente conseguiu trabalhar, que tá andando, que tá correndo, que tá com qualidade de vida e, com certeza, tem uma vidona ainda pela frente. Então... Isso é muito legal, né, a gente compartilhar com as pessoas, porque desse lado aqui tem pessoas também que gostam muito de animais, né? Então, nós como médicos veterinários, é muito gratificante ver o paciente que tinha um problema e a gente conseguiu, de alguma maneira, contribuir com ele. Sim. Nem sempre a gente vai ter aquela vida ali por muito tempo, né? A gente também precisa tomar decisões que são difíceis, né? Que não cabe, tá longe do nosso arsenal disponível. Sim. Né? E eu sempre pergunto também para os veterinários que vêm aqui, né, qual foi o motivo que te trouxe a veterinária? A veterinária? O que fez você escolher a medicina veterinária? Eu desde criança sempre gostei de bicho, então desde criancinha eu falava que ia ser veterinária, né? Aí eu fiz patologia clínica primeiro, aí depois acabei largando e fui para veterinária e completei. E aí, para mudar para reabilitação, né, para especialização de físio, eu tive um cachorrinho que foi atropelado na porta da clínica, né? Eu trabalhava com clínica médica, aí ele foi atropelado e ele fez o tratamento, né? Ele fez cirurgia, né, que é a coluninha dele, e aí fez a cirurgia e com o tratamento de fisioterapia e acupuntura ele voltou a andar. E a gente conseguiu desenvolver o andar medular. E ele viveu super bem e aí é muito gostoso ver esse processo do animal, né? Essa luta diária, né, do trabalho, né, dos exercícios e o quanto o bicho é guerreiro e quanto ele tem vontade de viver. Isso é muito importante, né? E aí eu me apaixonei, aí eu fui para a área de fisioterapia. Muito legal. E você, Andressa? E aí vale falar que ela é uma pessoa do esporte, então tem tudo a ver com ela, a físio casa muito. A mesma história da veterinária eu sempre quis. Eu lembro, deu assim com uns 4 aninhos, o meu pai perguntando o que eu queria ser quando crescer e eu falando que eu queria cuidar de bicho. Eu falei, então você quer ser veterinária. Foi a primeira vez que eu ouvi o nome da profissão que eu queria. E eu nunca mudei de ideia. Eu lembro que quando chegou na época de vestibular, assim, minha família, e aí? Você não quer fazer uma medicina, você não quer fazer, sei lá, direito, você não quer, né? Você não quer nem pensar em outra coisa, não quer passar com uma psicóloga. Não quero, eu quero isso. Aí meu pai me fez fazer estágio com uma veterinária amiga da nossa família, nas férias, entre colegial e já tinha passado no vestibular, já estava com tudo certo, mas ele quis que eu fizesse estágio para ver se era isso que eu queria, que eu acompanhasse, né? O atendimento. E eu acompanhei e ele tava na expectativa, assim, de eu voltar para casa e falar, não é isso que eu quero. E eu voltei maravilhada, assim, pai, é isso que eu quero. Que legal. Então, foi isso. E da físio também foi um negócio, assim, também foi amor à primeira vista. Eu lembro que foi a primeira semana acadêmica minha da faculdade, veio uma veterinária de São Paulo dar uma palestra sobre reabilitação. E era algo que não tinha muito aqui, né? A gente não tinha muito acesso, era algo muito novo, né? E aí eu olhei o cachorro na hidra, eu falei, meu Deus, eu preciso entender sobre isso. E aí, quando eu fui fazer estágio, eu fui para fazer de físio. E aí eu conheci a acupuntura lá e eu falei, esse negócio holístico aí, não sei não. E aí eu lembro que o primeiro cachorro que eu vi fazendo acupuntura, ele tava sem andar. E aí, no dia seguinte não, uns 3 dias depois, ele voltou andando. Aí eu falei, não, eu preciso aprender mais sobre isso. E aí, depois eu fui aprender e fui ver que não tinha nada. Tipo, não é uma religião, tá, gente? É ciência. Então, legal. Muito legal. Muito bacana. A gente está chegando nas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, por ter aceito o convite, para a gente esclarecer essas dúvidas. Vocês não têm noção, assim, tanto que a gente vai ajudar as pessoas com esse material que a gente está produzindo aqui, que muita gente tem dúvida, né? Sim. De como que é feito. Então, eu agradeço para que a gente faça numa próxima, né? Então, fica aqui disponível o espaço para vocês, para a gente conversar em outra oportunidade.
Muito Bom, obrigada, Rodrigo, pela oportunidade. Foi muito legal. Obrigada, viu? E conte com a gente, né? Joia. Precisar. Obrigado. Então, você ficou até aqui, até esse momento, né? Muito obrigado. Clique, comente, compartilhe, ative as notificações para que esse vídeo chegue em outros lugares. Até mais.